Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do Cor Inquietum a respeito dessa belíssima obra de Carlo Collodi. Carlo Collodi, grande escritor italiano que vai nos deixar como legado essa obra incrível, As Aventuras de Pinóquio, uma obra infanto-juvenil, porém, como vai dizer o cardeal Giacomo Biffi, um nome interessante, que faleceu em 2015, amigo pessoal de Bento XVI, grande admirador de Carlo Collodi, entendia que essa obra, mais do que um conto de fadas, um conto maravilhoso para as crianças, também é uma história extraordinária para os adultos. E é um coração inquieto esse Pinóquio, esse personagem que é um boneco. Eu quero já deixar aqui esse adendo, né? Aquela adaptação fílmica da Disney que nós temos na década de 30, 40, que vai trazer uma versão adocicada de Pinóquio. Nós temos que ter cuidado com as adaptações, porque elas são, de alguma forma, mutilações do original. Traz muitas vezes elementos que vão desconstruindo a essência da obra. Nós estamos falando aqui de uma obra essencialmente católica, no sentido de trazer temas universais, mas também de doutrina católica, um conto maravilhoso, um conto catequético para os nossos filhos. O cardeal Giacomo Biffi, ele vai dizer: um magnífico catecismo, adequado tanto para crianças quanto para adultos. Palavras do cardeal Giacomo Biffi, grande apologeta que deixou para nós obras maravilhosas, algumas traduzidas para o português. Ele foi cardeal de Bolonha, mas, de maneira muito especial, ele vai deixar comentários teológicos às Aventuras de Pinóquio. Um dos seus livros, Comentários Teológicos às Aventuras de Pinóquio. Então, essa obra aqui de Carlo Collodi, esse arcebispo, grande apologeta, grande teólogo da igreja, amigo de Bento XVI, falecido agora em 2015, vai deixar comentários teológicos. Tamanha a riqueza dessa obra, eu não poderia deixar de incluí-la aqui no nosso Cor Inquietum. Você que ainda não leu essa obra para os seus filhos, apenas assistiu o filme, você que já leu, mas não leu com essa chave de leitura simbólica, eu convido você a retomar essa leitura. A partir dessa aula, com essa perspectiva católica, portanto, a partir dessa leitura, desses comentários teológicos do cardeal Giacomo Biffi e tantos outros que eu vou citar aqui. Nada é tirado da minha cabeça. Nós temos um fundamento aqui de autores que se debruçaram sobre essa maravilhosa obra, que ele vai dizer: um magnífico catecismo, olha que extraordinário, adequado tanto para crianças quanto para adultos. A idade recomendada do Pinóquio é a partir dos 7 anos, quando a criança já começa a ter consciência e uso da razão, mas pode ser ali uma leitura em voz alta a partir dos 7, 9 anos, mas é importante que aconteça também uma releitura. A criança pode até ter esse contato dos 7 aos 9 com o Pinóquio, mas uma releitura a partir dos 12 vai deixar a obra ainda mais rica. Pinóquio é a verdade católica que aparece disfarçada de contos de fadas, vai dizer o cardeal Giacomo Biffi. Olha que interessante, uma verdade católica. Mas os inimigos do Pinóquio não são poucos. Ao longo aí das décadas, né, uma obra ali do final do século XX para o século, do século XIX, atravessa o século XX, chega até nós, século XXI. Carlo Collodi foi um seminarista agostiniano, alguém que teve contato com a teologia católica, foi um católico praticante, alguém que teve uma experiência
religiosa muito profunda, porém, como todo jovem, vai se afastar. E a história de Pinóquio se confunde com a do seu autor, e ela vai até mesmo transcender a história de Carlo Collodi. Porque ali, Pinóquio, ele é o símbolo do filho pródigo, o tempo todo fugindo de casa. Uma das primeiras cenas, após Gepeto, seu pai e construtor, aquele carpinteiro, e aqui fica a figura também do pai de Jesus, de São José, por isso que eu tenho aqui a imagem de São José ao fundo. Gepeto foi carpinteiro, e a partir de um tronco falante, ele vai esculpir aquele que ele chamaria de filho. Um boneco, belíssimo boneco de madeira, mas que desde o início ele vai chamar de filho. Ele correspondendo àquela vocação a qual todo homem é chamado, a vocação à paternidade, seja ela biológica ou espiritual. Gepeto, ele vai tratá-lo como filho, com amor, mas Pinóquio, ele é de madeira, ele tem um coração de madeira, então ele é insensível ao amor do seu pai. E a sua vida, as suas atitudes, o seu comportamento será de um filho que o tempo todo faz o seu pai sofrer, o tempo todo. Não, ele não é um filho ruim, mas ele é um filho indiferente, um filho desobediente, um filho que vive se metendo em confusão por conta da sua desobediência, e terá de maneira simbólica um grilo que vai o tempo todo falar a ele, dar bons conselhos. Aquilo que um grande cardeal também, santo da igreja, São John Henry Newman, vai chamar de o sacrário do homem, a sua consciência. É o sacrário do homem, o lugar que Deus está a sós com o homem. Então é uma obra que também chama a atenção da nossa consciência. Pinóquio o tempo todo ele tenta calar a sua consciência, até mesmo tentando matar o grilo, aquele grilo que estava ali há muito tempo morando naquela casa, e quando Pinóquio descobre que aquele grilo teria a missão, seria a sua consciência, seria o seu conselheiro, aquele que iria apontar o caminho a seguir, aquele que iria dizer das suas falhas, ia lembrá-lo dos seus erros. Pinóquio resolve calar a sua consciência. Então, para nós que somos também Pinóquios, que somos também que temos esse coração inquieto, o nosso coração, percebam, é pior do que o do Pinóquio. Do Pinóquio é um coração de madeira. O nosso é um coração de pedra, vai dizer o profeta Ezequiel. Um coração que precisa ser tirado do nosso peito para que um coração de carne seja colocado no nosso lugar, no lugar do coração de pedra. Então é uma obra maravilhosa que traz essa simbologia importante para nós. E para você que não entende muito a respeito de contos infantis, talvez você, um adulto que me acompanha aqui, não tem filhos, mas tem sobrinhos, tem alunos, você que é professor, você que talvez já criou os seus filhos, mas tem netos. Vou dar uma breve explicação. Nós temos 4 gêneros de literatura infantil. Nós temos a fábula, os contos fantásticos, né, os contos de fadas, ou contos maravilhosos. Temos as histórias fantásticas e temos o teatro. E o Pinóquio, por incrível que pareça, é uma obra perfeita, porque ele contempla os 4 gêneros literários infantis. Ele é uma obra fabulosa, ele é uma fábula, porque ali os animais conversam. Tem, por exemplo, a raposa e o gato. A raposa sempre simbolizando a expertise, aquele animal astuto para ludibriar, para enganar. E ele vai fazer isso com Pinóquio, levando Pinóquio a plantar as moedas de ouro que ele recebeu do dono da companhia de teatro que havia sequestrado Pinóquio por conta da sua desobediência. Então, para a gente entender de maneira cronológica como que aconteceu, Pinóquio ele vai ser matriculado numa escola, porque Gepeto, como bom pai que era, queria que Pinóquio frequentasse a escola, mas ele era um pai pobre, ele não tinha condições de comprar a cartilha para Pinóquio.
E naquele inverno rigoroso da Itália, de onde eles moravam, naquele vilarejo, Geppetto, ele vende o seu casaco para comprar o livro escolar para o Pinóquio. E o Pinóquio, no primeiro dia de aula, ele já vai cabular aquela aula, porque está tendo a apresentação de fantoches, de uma companhia de bonecos. E ele, como é um boneco, ele fica curioso, ele tem também esse vício da curiosidade, né? Santo Tomás é chamado de curiositas, como todos nós somos curiosos. Ele vai cabular a aula, ele não tem dinheiro para entrar, para comprar ingresso do teatro, ele vai vender o livro que o pai dele havia comprado a custo do seu casaco. O pai dele que estava passando frio. Nós olhamos esse personagem e pensamos, poxa vida, como ele é maldoso. Mas na verdade ele era impelido pelos seus instintos. Pinóquio, ele calava a sua consciência e se deixava levar pelos seus sentidos externos. Como todo animal, Pinóquio está ali no sentido vegetativo, ele era um tronco. Então, ele age como madeira, coração duro, insensível ao pai, indiferente aos sacrifícios do pai, vai até essa companhia, vende aquele livro e ali ele é sequestrado porque após uma breve apresentação daquela marionete que não possuía cordas e todos ficam encantados e o dono da companhia resolve sequestrá-lo. E depois que ele começa a chorar desesperado e aquele homem compadecido o liberta e ainda dá para ele algumas moedas de ouro para que ele levasse ao seu pai, mas Pinóquio não faz isso. Pinóquio, ele se deixa influenciar, se deixa levar. Pinóquio, ele é aquela personalidade fraca, uma vontade fraca, portanto incapaz de amar. A potência da vontade, ela precisa ser atualizada pela caridade, pelo amor. Se nós não educamos a nossa vontade com atos de amor, a nossa vontade é fraca. E assim acontecia com Pinóquio, o tempo todo uma vontade débil, fraca, se deixava conduzir e aquela raposa vai levá-lo a um terreno e aonde vai lográ-lo, né? Vai ludibriá-lo dizendo que ao plantar aquela moeda ali, os frutos seriam em dobro, cresceria uma árvore de moedas de ouro. Então ele era ingênuo. Ele era levado pelos seus impulsos de maneira muito animalesca, muito instintivo, pouco intelectivo, pouco reflexivo. Assim como nós somos assim muitas vezes. Ele é um conto maravilhoso, vai ter intervenções mágicas na história, como a fada azul, de cabelos azul turquesa, que representa de maneira simbólica Nossa Senhora com o manto azul. Aquela fada que, no início, ela é chamada pelo Pinóquio de minha irmã. Depois, à medida que vai passando o tempo, Pinóquio a reconhece mais madura e começa a chamá-la de minha mãe. Então existe aí, nós sabemos que o autor era católico, então existe aí também pelo menos uma alegoria de Nossa Senhora. E é interessante, eu queria contar um pouco para vocês o quanto essa obra ela está sendo deturpada com o passar do tempo, porque é difícil eliminar, apagar uma obra como essa do inconsciente coletivo. A maioria das pessoas, até aquelas que nunca leram a obra, sabem e se referem a Pinóquio como aquele que é um mentiroso, falam, olha, mentira tem pernas curtas, né? Como uma marionete tem pernas curtas, e quem mente cresce o nariz. Então nós fazemos referência ao personagem mesmo sem ter lido a obra. Mas poucas pessoas têm essa visão que
esse grande cardeal da igreja, Dom Giacomo Biffi, tinha, de que Pinóquio era esse grande catecismo da igreja. Ele vai dizer mais, ele diz, olha que interessante, que os ateus precisam tomar cuidado. Eu achei maravilhoso isso. É preciso tomar cuidado com o Pinóquio, porque podem se converter. Quem não acredita em nada, se tiver uma busca sincera, intelectual, lendo a obra, vai perceber essas alegorias e pelo menos uma conversão moral a pessoa vai ter. Esses inimigos tentaram mutilar a obra, por isso nós precisamos hoje de aulas como essa, que possam devolver a nós a chave, a cada um de vocês e a nós, a chave simbólica de uma obra como essa. Os filmes também, esses filmes recentes, o próprio Roberto Benigni, aquele grande ator italiano que fez A Vida é Bela, ele será o Geppetto no último grande filme. Então, um filme um pouco mais escuro, um pouco mais com um certo sincretismo religioso, de maneira muito sutil, o anticatolicismo. Então, são adaptações, são releituras que vão deturpando a essência da obra de Carlo Collodi. Se a intenção de Collodi era trazer elementos ruins para a obra, porque uma outra estratégia dos inimigos de Pinóquio é fazer a referência da vida de Carlo Collodi com a sua obra, porque Carlo Collodi ele foi um seminarista, como disse Giacomo Biffi, ele foi agostiniano, teve conhecimento teológico, mas, como todos nós, e como Pinóquio, ele também se afastou, ele também saiu da casa paterna e foi viver o seu momento revolucionário. Ele foi amigo de alguns maçons na sua época, também frequentou ali movimentos sociais italianos, mas depois ele vai retornar para a casa do pai, ele vai retornar para a igreja. Então talvez Pinóquio seja de alguma forma a alegoria de sua vida. E nós precisamos nos atentar. Giacomo Biffi, o cardeal, vai dizer que se essa foi a intenção, o que ele acredita que não era a intenção do autor, mas se foi, ele errou feio. Ele diz dessa forma: é um ponto perigoso para os ateus, podem mudar de opinião, podem se converter moralmente. O coração duro de madeira, incapaz de amar, vai amolecendo aos poucos. Esse coração do Pinóquio, duro, insensível, aos poucos vai percebendo que as suas atitudes, a sua desobediência, as suas atitudes impulsivas, levadas pelos apetites sensitivos, que nós chamamos também da nossa concupiscência, essa inclinação que nós temos ao pecado, que um outro grande apologeta católico, chamado Peter Kreeft, autor desse livro aqui, Como Vencer a Guerra Cultural. Recomendo muitíssimo esse autor, Peter Kreeft. Ele tem uma frase maravilhosa do Pinóquio que eu encerro essa primeira aula com essa frase, depois nós retomamos a segunda aula, a continuação. Ele vai dizer o seguinte: como Pinóquio que foi transformado de um boneco de madeira em uma criança real, deixaremos de ser marionetes do pecado e o Espírito Santo tornar-se-á em nossa alma, tornar-se-á vida em nossa alma. O sonho de Pinóquio, o sonho do seu coração inquieto de madeira, era tornar-se um menino de verdade. O seu sonho, o nosso sonho, mesmo que você não saiba, de maneira consciente, é sermos gente de verdade. Deixarmos de ser marionetes do pecado, dos nossos impulsos e apelos carnais, sensitivos, para nos tornarmos, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, seres cheios de vida, pessoas de verdade, repletos de vida. Até a nossa próxima aula com Pinóquio e a aventura de ser gente de verdade. Forte abraço.